Oi gente, tudo bem? Aqui é a Luísa Schroeder e hoje eu vou falar com vocês sobre o meu primeiro trimestre de gestação, quais foram os sintomas, tudo mais, para vocês saberem e acompanharem. E já para adiantar vocês, eu vou fazer isso nos 3 trimestres, para vocês saberem todos os sintomas de cada trimestre. Então esse aqui é sobre o primeiro. Eu montei alguns tópicos aqui para falar com vocês em ordem, e em todos esses vídeos eu vou falar os mesmos tópicos, para vocês terem uma noção do que mudou e não mudou em cada coisa, sabe? Eu acho que assim vai ficar mais organizado. Então vamos lá. Primeiro, sobre os sintomas. Quando eu descobri a gravidez, eu não estava sentindo praticamente nada, porque eu descobri a gravidez muito no comecinho. Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu relato, como foi a descoberta da gravidez e tudo mais. Vou deixar aqui pra vocês acompanharem. E aí, gente, o que acontece? Depois que eu descobri que eu estava grávida, começaram a aparecer os sintomas. Então, acho que umas 2 semanas depois, eu comecei a ter os primeiros sintomas, que foram principalmente enjoo. Então, o que aconteceu? Eu tive muito enjoo mesmo, desde de manhã até de noite, não era só aquele enjoo de manhã, não era um enjoo bonito e fofo, Que muita gente fala, ai que fofo, ela tá grávida, tá enjoada. Não, gente, foi um enjoo que me derrubou, tanto que eu fiquei muitos dias de cama, fiquei ruim mesmo, eu vomitava e mudou completamente o meu paladar, tá? Então, assim, o sintoma principal desses 3 meses foram o enjoo. E isso, vocês vão ver que vai impactar em quase todos os outros tópicos, porque como o enjoo era muito intenso, muito forte, eu até tava com medo, porque eu vi alguns relatos de mães que ficavam enjoadas até o final da gestação. Já vou dar um spoiler aqui, não fiquei enjoada, depois passou. Mas os 3 primeiros meses completinhos foram com enjoo. E isso mudou a minha alimentação. Antes eu tinha uma alimentação com bastante salada, carne, sucos, água com gás. Eu dificilmente consumia industrializado, dificilmente consumia tipo refrigerante, esse tipo de coisa. E tudo que eu não consumia eu passei a consumir. Então meu café da manhã era sucrilhos, eu comi miojo, que eu não gosto, mas eu precisava de coisas com sabores muito intensos, muito artificiais para conseguir comer, e ainda assim não comia tudo, tá, gente? Parece, nossa, comeu um monte. Não, tanto que nesses 3 meses eu emagreci. Foi mais ou menos 1 quilo por mês, tá? Então eu emagreci nesses 3 primeiros meses porque eu estava comendo muito pouco, o que eu comia não tinha nutriente nenhum, era tudo porcaria, Então assim, minha alimentação foi péssima, tá? E o curioso pra vocês terem uma noção de tão louco que foi, eu não consigo comer batata, macarrão, comida normal, assim, carne eu parei de comer 100%. Fiquei os 3 meses sem comer carne. Eu fiz acompanhamento com nutricionista, tá, gente? Tudo foi com acompanhamento pra vocês ficarem tranquilos. Eu fiz todos os exames e estava tudo certo, porque como a minha alimentação era muito boa antes de engravidar, isso ajudou muito. Então fica a dica se você é tentante. Se você é tentante, cuidado aí com a sua alimentação e com o seu físico antes de engravidar. Não espere estar grávida para cuidar da alimentação, porque quando a gente fica grávida, a gente perde um pouco o controle da vida, tá? Fica a dica. Então, assim, para vocês terem uma noção da loucura que foi. Eu estava com enjoo, estava com vontade de comer industrializado, mas não era tudo, não era qualquer coisa. Por exemplo, um dia eu estava assim, praticamente o dia todo sem comer, eu não estava me alimentando bem naquele dia. E aí a minha mãe falou, nossa, vamos pedir uma pizza no lugar favorito que você gosta de comer, você vai conseguir comer. Eu não consegui comer, gente, pizza, que é uma coisa que eu pensei que eu jamais um dia iria falar assim, nossa, tô com nojo de comer pizza. Então assim, foi bem louco, tá? Foi bem esquisito, eu não tava me reconhecendo, foi muito, muito, muito difícil, porque às vezes eu tinha vontade, por exemplo, desde o início da gestação eu tenho vontade de tomar café. Se eu sinto o cheiro do café, me dá vontade. Eu boto na boca, me dá um embrulho. E até hoje com café é isso, tá? Até hoje. Carne eu parei de comer no primeiro trimestre, então a minha alimentação mudou completamente. E eu me julgava muito no início por causa disso. Foi muito difícil pra mim, mas depois eu entendi que é um processo, tá, gente? É uma adaptação, é uma coisa muito louca que tá acontecendo dentro da gente e a gente tem que respeitar os momentos e as fases que estamos vivendo. Paciência, a gente passa por isso e não tem o que fazer, gente, não adianta. Então assim, parei de comer salada, parei de comer saudável, parei de comer carne. O primeiro trimestre basicamente foi assim, tá? No primeiro trimestre também eu tive dor de cabeça, acho que também por causa da fome, por causa do mal-estar, então eu tive dor de cabeça. Teve um dia em específico que eu tive uma dor de cabeça mais forte, mas o restante foi uma dor de cabeça mais leve. Eu sempre tive dor de cabeça, eu tenho bruxismo também, então isso também ajuda a ter dor de cabeça.
E já pra dar um spoiler, isso continuou agora no segundo trimestre também. Mas nada assim, gente, que me impeça de viver, que é uma coisa horrível, tenebrosa. Não, tipo, dor de cabeça que eu consiga viver, tá? Então, só pra vocês saberem que foi um sintoma que eu tive também. E desde o início eu comecei a sentir muito calor. E isso eu sinto até hoje, assim, gente, muito calor, tá? Então, senti bastante calor assim, momentos que, tipo, meu marido ele é bem calorento, e tinha momentos que ele falava assim, cara, não tá calor, e eu estava, tipo, suando, então foi um calor excessivo, sabe, um calor diferente, e eu sempre fui uma pessoa naturalmente friorenta, sempre tava com uma coberta, com uma meia no pé, não gostava de ar-condicionado, e agora eu estou vivendo no ar-condicionado, então isso mudou muito, me chamou muita atenção, e das pessoas à minha volta também, todo mundo comenta, meu Deus, como ela tá com calor, e não era uma coisa normal pra mim. No segundo tópico, mudanças no corpo. Bom, a primeira mudança foi que eu emagreci, né, mas mudança relacionada à gestação. Eu comecei a sentir que minha barriga estava um pouquinho mais pontudinha embaixo, né? O meu médico explicou que o útero realmente ele é mais embaixo, depois que ele vai subindo, né? Conforme o bebê vai crescendo. Então, para vocês terem uma noção, hoje eu estou de 22 semanas e meu útero tá mais ou menos na altura do umbigo. Então, é lá embaixo, pequenininho mesmo, né? A criança não é gigantesca já, então estou no 6º mês agora. Vou até deixar aqui a tabela que eu uso de acompanhamento das semanas, para vocês não se perderem. E tudo que eu estou falando nesse vídeo é até 14 semanas, tá? É isso que eu estou considerando. Eu sei que é até 12 semanas, mas eu tive esses sintomas até 14 semanas, tá? Então isso é para vocês terem uma noção. De alteração de corpo, no primeiro trimestre também, eu tive muito inchaço nos seios, só que o meu seio ficou super bonito. Parecia que tinha colocado silicone, ficou muito bonito mesmo, ele inchou, ficou bonito. Não deu estria, não deu nada no início, então no primeiro trimestre eu achei ótimo isso. Agora já mudou um pouco, vocês vão ver no próximo vídeo. Sobre o segundo trimestre, mas eu acho que foi isso, tá, gente? E assim, é um trimestre que ninguém vê que tu tá grávida, porque a barriga não sai, né? Principalmente primeira gestação, então não tem grandes alterações no corpo. Eu não tive inchaço nem nada. Muitas mulheres relatam que o nariz incha, o rosto fica mais redondo. Eu não tive isso. Até porque eu emagreci, né? Então tudo isso acho que colaborou para eu não inchar e tudo mais. Então basicamente foi isso de alteração no corpo. Agora, mudança na alimentação foi drástica, né? Como eu comentei no primeiro tópico, foi assim 100%, e isso ficou até 14 semanas. Então assim, foi bem difícil, foi muito difícil a adaptação. E a minha autocobrança, minha preocupação com o neném, eu fiquei muito preocupada, porque eu achei que eu estava sendo a pior mãe do mundo, assim, eu chorava muito, eu fiquei muito de cama, não conseguia trabalhar direito, foi assim, muito, muito, muito ruim mesmo. Eu lembro que no início, assim, eu pensei, nossa, como que eu sonhei tanto tempo em ser mãe e agora eu tô tão infeliz. E assim, gente, foi muito difícil porque todo mundo falava, não fica pensando essas coisas, não fala essas coisas que o neném sente, mas gente, só quem tá passando pra saber. Você vira uma pessoa doente mesmo, assim, que o pessoal fala, né? Gravidez não é doença, gravidez é uma coisa linda, mas quando você está passando mal, é muito difícil, tá? Então, até a sua cabeça assimilar que tem um neném ali dentro, que é seu filho, que você ama, é um processo, gente. Não é assim, descobri que estou grávida e estou amando incondicionalmente. Não, é uma construção. Então, se você está aí passando mal e está se sentindo culpada, fique tranquila, isso é normal. Claro que você tem que ter acompanhamento médico e nutricional, mas fique tranquila. Primeiro que vai passar, e segundo que esse amor, todo esse desejo que você tem pelo neném vai aflorar mais. E não fique tentando segurar os seus sentimentos. Eu desabafei muito com meu esposo, foi a pessoa que estava mais ali perto de mim, falava pra ele, eu não estou reclamando, eu não estou negando essa criança, não é isso, eu estou querendo só falar o que eu estou sentindo, porque a sensação que te dá é que ninguém quer nem te escutar, sabe? Porque é como se fosse um crime você falar que você está passando mal, mas é uma realidade, você está passando mal, então procure pessoas que você tenha confiança que você consiga falar sobre isso, nem que seja aqui nos comentários, mas solta em algum lugar, sabe? Desde que, claro, você não esteja em negação à criança, você não esteja, né, desejando mal ao seu próprio filho, né? Cuidado com suas palavras, mas de modo geral, gente, é bom desabafar, é bom falar, é importante. O seu psicológico tá uma loucura, os hormônios estão uma loucura, tudo tá acontecendo muito rápido. Pensa, em 3 meses você desenvolve perna, braço, cabeça, olhos, então
é muito complexo o que acontece dentro da gente e você precisa se entender. E se você está assistindo e acompanha uma mamãe, entenda que isso pode acontecer e que é um processo natural de uma gestação, né? Agora, sobre atividade física. O meu médico recomendou que eu não fizesse nada nos 3 primeiros meses. Até eu comecei a gestação com um médico e depois eu mudei. O primeiro médico me proibiu de fazer absolutamente tudo. O segundo já disse que eu poderia fazer alguma coisa mais leve. Porém, eu fazia natação antes de engravidar e eu falei com o meu professor de natação e ele disse, olha, se você puder, não faça nos 3 primeiros meses. Começou a primeira gestação sempre é um pouquinho mais delicada, a chance de perca de neném é muito maior, né? Enfim, várias coisas. Ele falou, olha, se der segura, não faz, né? Não tem um porquê. Então eu parei 100% os exercícios, não fiz nem caminhada, nem nada, fiquei 100% sem fazer atividade física, até as 14 semanas, tá? Tô considerando 14 semanas por causa que esses foram os meus sintomas até essa semana, tá, gente? Só pra ficar claro aqui. Sobre o humor. Gente, eu estava mal, então meu humor não estava bom. Pra vocês terem uma noção, eu gravei esse vídeo logo nas 14, 15 semanas, foi quando passaram os sintomas. E eu fiz esse vídeo muito no ódio, tá, gente? Muito no ódio, porque eu estava muito à flor da pele do que eu estava sentindo. E eu pensei, cara, eu não vou postar isso, porque isso não vai ser nem um pouco positivo. Então eu estou regravando aqui. Hoje eu estou com 22 semanas, né, muito mais calma, tranquila, serena, porque realmente meu humor naquela época eu estava muito mais explosiva. Eu lembro que a pessoa que mais me irritava durante minha gestação no primeiro trimestre foi minha mãe, coitada. Meu Deus, gente, ela fazia de tudo. Ela preparava comida, tentava ajudar, ela fazia com temperos diferentes, comidas diferentes, e enfim, tudo que ela podia fazer. E eu estava muito estressada. E qualquer coisa que ela fazia me irritava, gente, não sei porquê. E isso aconteceu com mais pessoas que eu tenho convívio, né? Outras pessoas também. Então, eu tive algumas coisas assim esquisitas, né, de humor. Uma coisa que é curiosa, no primeiro trimestre, gente, eu tive muita sensibilidade a cheiro, por exemplo, o cheiro do meu marido, que é a pessoa que sempre fica perto de mim. Como a gente fica, sei lá, mais junta, né, deitada no sofá assistindo alguma coisa, sentir a respiração dele, gente, me dava enjoo. Eu tava com tanto enjoo que qualquer coisa assim me enjoava. Então, pra vocês terem uma noção do quanto eu estava sensível. Então, isso afetou completamente meu humor, porque aí a pessoa que eu queria me aconchegar, que eu queria ficar junto, eu não conseguia sentir a respiração porque me enjoava e tudo era muito irritante, sabe? E também essa pressão dos 3 meses, né? Da gestação continuar, de tudo dar certo, dos exames ficarem certos. Eu lembro que quando eu ia nas primeiras ultrassons, eu tinha ânsia de vômito, de nervoso, de saber que tá tudo bem. Enquanto o médico não botava lá o coraçãozinho batendo e falava, olha, tá tudo bem, mãe, parecia que daí descia, sabe, as coisas, porque senão parecia que eu ia vomitar. Dava uma tremedeira, um negócio, ficava muito nervosa. Hoje eu estou muito mais tranquila. Mas o primeiro trimestre, pra mim, foi um mix de emoções, assim, e sensações. E já falando sobre isso também, os exames, né, gente? Que é o próximo tópico. Eu fiz alguns ultrassons, inclusive eu fiz aquele ultrassom que é super importante, que é da nuca, né? Esse ultrassom foi o que eu fiquei bem nervosa pra fazer, porque eu tava preocupada se tava formando certinho, ali também que você sabe se vai ter síndrome de Down e tal. Eu não tenho um caso na família, mas enfim, a gente sempre se preocupa, né, porque eu não sei nada sobre, gente, assim, não sei nada mesmo, então eu teria que estudar, pesquisar sobre isso. E graças a Deus nós fizemos todos os exames, deu tudo certinho, né? O Miguel não tem nada, é o Miguel, né? Hoje eu sei que é o Miguel, antes eu não sabia, demorei muito pra fazer o chá revelação, eu fiz algumas semanas atrás, então sabemos que é um menino. E a gente fez todos os exames, inclusive, gente, pra vocês saberem, né, se você aí está grávida no primeiro trimestre, você deve estar ansiosa pra saber se é menino ou menina. Você pode descobrir a partir de 8 semanas. Tem um exame que se chama sexagem fetal, que é um exame de sangue, que foi o que eu fiz, só que eu fiz bem depois, que você já descobre se é menino ou menina. Esse exame é muito mais confiável, ou então pelo ultrassom. O ultrassom já demora um pouco mais para você conseguir identificar, porque tem que formar o órgão ali, né, certinho, para o médico conseguir ver. Então, para vocês terem essa noção de como que funciona para saber o sexo do neném. A gente ficou sabendo bem depois, mas isso aí eu explico em outro vídeo, mas a gente adiou bastante saber ou não se é menino ou menina, e hoje a gente sabe que é menino. Sobre a autoestima, minha autoestima estava no subterrâneo, né? O que ajudou foi que eu emagreci, então eu tava me sentindo mais bonita, meu rosto não tava tão inchado e tal, porque eu dei uma emagrecida, mas de modo geral, né, minha autoestima não estava boa, porque eu estava gerando uma vida e eu tava com todos esses complexos na minha cabeça.
enfim, né, tudo isso que eu comentei com vocês. Então, minha autoestima não estava muito boa, mas passou, gente. Passou, graças a Deus. Também foi difícil pra mim no início essa questão de roupa, porque a barriga dessa inchadinha ali embaixo, eu sempre usei muita calça de cintura alta, então logo no início eu já não conseguia mais usar calça, que me dá uma agonia de ficar apertado ali, sabe? Saber que tem um neném ali dentro, apesar que não tem nada a ver, né? Mas enfim, eu não gostava. Então, assim, minha roupa mudou, eu tive que me adaptar, até eu achar a roupa que eu me sentisse bem, que eu me sentisse bonita. Demorou um pouquinho agora que eu tô assim me adaptando melhor com essa questão de roupa na gestação. Até porque assim, hoje, meu Deus, a minha prioridade master é conforto, eu não uso mais nada que seja desconfortável. Então, tudo isso influencia na autoestima, né? E também, gente, no começo, a gente não pode fazer nada no cabelo, né? Depois, acho que com 16 ou 17 semanas eu fiz meu cabelo, então isso me ajudou bastante também, com liberação médica, tudo certinho, com um profissional responsável. Então isso tudo foi ajudando depois no segundo trimestre, mas no primeiro eu fiquei meio bagaceira mesmo, assim, meio triste na bad. Aí eu estava muito enjoada, não cuidava tanto de mim, então foi um pouquinho mais delicada essa questão da autoestima. E por último, gente, conexão com o bebê, que foi aquilo que eu falei pra vocês. No primeiro trimestre não tem conexão com o bebê, porque você não sente mexer, você não sente nada, sua barriga não é uma barriga de grávida, as pessoas não te olham na rua e falam, ai, você tá grávida, que legal. Não é, tá? Não é assim. Porque ninguém sabe a não ser você e as pessoas que você contou. Eu também decidi não contar pra ninguém na internet, nem nada, eu contei pra poucas pessoas da família no início, então não tinha muito esse negócio de falar sobre gestação e tal, e o que eu tinha eram sintomas terríveis, que eu tava me sentindo mal, então pra mim foi uma construção. No segundo trimestre agora que eu consegui começar a ter uma conexão com o bebê, que eu vou explicar pra vocês no vídeo do segundo trimestre, mas realmente, gente, no primeiro eu até achei que era como as pessoas falam, você descobre que está grávida e você passa a amar essa criança incondicionalmente, e eu não tinha isso, gente. E eu orava muito por isso, eu orava pelo bebê, eu estava feliz, meu Deus, o que eu mais queria era ficar grávida, eu tentei por 1 ano e meio, mas realmente foi uma construção. Então, se você também tem esse sentimento, que muitas meninas me relataram no Instagram que realmente foi assim também com elas, fique tranquila, o amor é uma construção. Até a sua cabeça social que está acontecendo, seu corpo, você entender, você vai passando a amar essa criança. Então, a conexão é uma construção. De modo geral, foram esses os sintomas que eu tive no primeiro trimestre. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você é gestante ou se você ficou grávida recentemente e lembra também os seus sintomas, comenta aqui embaixo. Vai que bate alguma coisa de ser menino ou menina, né? Vai que tem alguém aí ansiosa pra saber o que é. Às vezes ajuda, né? Saber alguns sintomas. E é isso, gente. Um beijo, até o próximo e tchau!